Quem quer falar sobre extraterrestre, você coloca assim, extraterrestre, Joilson de Assis, que aparece uns 10 vídeos falando sobre extraterrestre. O demônio é um extraterrestre. Lúcifer é um extraterrestre. Tá? Os anjos caídos são extraterrestres porque não são da Terra. E quando se vê um príncipe, logo se estabelece. O que é que dizia meu avô? Quando um príncipe da guerra vem, ele provoca guerra. Quando o príncipe da morte vem, ele provoca mortes. Quando um príncipe vem e quer se alimentar, ele estabelece a forma dele comer. Ele vai comer o quê? Choro? Então vamos criar um problema. Você está entendendo? Existem anjos caídos que vêm e que vêm periodicamente a este mundo. Por isso que a Bíblia diz, ai do mundo que Satanás está na terra. Então ele vem. Né? Então, tem coisas que é provocado pelo príncipe. Satanás tem direitos. Por isso que ele diz, tudo isso te darei, se prostrar me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Então Lúcifer tem direito. Ele é um príncipe, ele tem direito a uns 30% de domínio da terra. E nesse 30% ele dá para os seus oficiais. Aí vem um oficial de guerra e diz, eu quero guerra. Então os homens começam a brigar. Você nota que a guerra começa do nada e de repente, aí morre mesmo de gente e acaba do nada. O resto é só desculpa. Eu vou brigar com fulano por causa disso, vou brigar com fulano, só desculpa. Aí tem príncipe que não gosta de guerra, tem príncipe que gosta de morte. Aí vem a febre negra ao mundo. Veio a febre negra ao mundo e matou um bocado de gente. Do jeito que a febre negra entrou, foi embora. Veio a gripe espanhola para o mundo. Do jeito que a gripe espanhola entrou, veio da baixa da égua e sumiu. Isso era um príncipe, né? E estamos sob ataque de outro. A igreja tem que orar. Mas o que fazer? Só reclamar? Ou a igreja ora? Existe um príncipe de morte sobre o mundo. E ele quer milhares de mortes para alimentar ele. Ele quer muito choro. Mas isso é uma visão espiritual da coisa. Ou seja, para mim, se disser um anjo veio sobre uma nave, eu conheço nave, já andei até em uma. Anjos andam em nave. E demônios também andam em nave. E as não voam para que nave? E tu não anda para que carro? Né? Então, se um anjo usa uma espada, por que o anjo também não usa uma nave? Então, o diabo sim, né? É um extraterrestre. Ele está na Terra há muito tempo e ele tem direitos sobre a Terra. Ele é um príncipe, ele não é o rei. Ele é um príncipe. Como um príncipe tem direito. O que era um príncipe antigamente? O príncipe era um cara que tinha uma legalidade sobre uma terra. Então, ele matava sobre essa terra, ele deixava a pessoa plantar, e se a pessoa zangasse ele, fizesse raiva a ele, ele ia lá, arrancava a planta e matava o cara. Os outros governos não se metiam, porque aquele príncipe tinha um principado. Por isso que tem até países hoje que são principados, como Principados de Mônaco. O que é o Principado de Mônaco? É um país lindo e maravilhoso, lindo. Quem quiser conhecer um país bonito, conheçam Israel e conheçam o Principado de Mônaco. Não tem criminalidade, é uma bênção. Mônaco é um lugar riquíssimo, podre de rico, os caras até tomam banho com dinheiro. O Principado de Mônaco, ou seja, era um lugar onde tinha um príncipe que dominava e ainda tem. Ainda tem príncipe, família real, essas coisas, né? Então, o príncipe tem direito. Se ele quiser fazer guerra, ele faz. A Inglaterra tem príncipe ainda, né? Então, existem principados. E o que acontece? Quando um príncipe desse quer um negócio, ele inventa uma conversa. Exemplo, cria uma doença. Certo, a doença existe? Existe. Existe remédio? Eles não querem a solução, eles querem o problema. Existe um remédio, não está nada comprovado. Fulano foi curado com esse remédio. Mentira, não tem nada comprovado. Esse remédio existe há 80 anos. Não tem nada comprovado, é muito perigoso. O cara usa há 12 anos, nunca teve nada. É muito perigoso. Se a pessoa tomar, morre. Então é melhor morrer sem tomar. Coma. Então veja que é uma cegueira. É uma cegueira. É prefeito. Tá entendendo? Sim ou não? Mas na verdade existe um fundo espiritual nisso tudo.
Um fundo, as epidemias são provocadas por espíritos. E pronto, existe epidemia provocada por homens, mas esses homens são movidos por espíritos. Exemplo, a epidemia de varíola entre os índios, exterminaram quase 100 mil índios. Foi os cristãos que levaram as roupas sujas de sarampo e jogaram no meio da tribo. E a tribo lá olhou, cheirou, lascou. Então, epidemias, outros provocam terremotos. A Bíblia diz que existe príncipe que estão presos no centro da terra, que se soltar, ele acaba com a terra. O cara é tão forte, ele é mais forte do que Lúcifer. Mas ele está preso, acorrentado. Mas um dia ele será solto. E quando ele for solto, ele... vulcão! Terremoto! São príncipes, chamados príncipes da guerra, príncipes do mal. Tá na briba, eu quero saber se tá na briba. Se não tiver na briba, eu falei da Bíblia, Chiquinho, né? Eu falei da Bíblia. A Bíblia não diz, né, que o Satanás veio roubar, matar e destruir. Matar como? E que a nossa guerra não é contra os homens. A nossa guerra não é contra ninguém. A nossa guerra é contra o demônio. Mas as pessoas não se acordam com isso. Você está entendendo? Há um espírito de cegueira do cara querer ganhar dinheiro com o número de caixão. Há um espírito de cegueira, quando se tem um remédio, não se usa. É a coisa mais tampada e estúpida que eu já vi. E as pessoas acreditam, não existe remédio. Existe, não existe remédio. Existe, não existe remédio. E, claro, todo mundo falando que não existe mesmo não, então vamos se lascar. Né? Então, ou seja, a maioria das epidemias que existem é provocada por príncipes. Ataques. Você pode ver que existem pequenos ataques, chamado a bruxa está solta. Quando alguém diz, a bruxa está solta, é porque caiu um avião, aí sai caindo, né? Uma mãe joga a filha pela janela, a outra joga pela janela. Você já viu isso? Teve um ano que 4 ou 5 mães, junto com o pai e tudo, jogaram os filhos pela janela. É muita coincidência, né? Tem ano que só morre pastor e padre. Ataques de espíritos. A gripe espanhola matou milhares de pessoas, que na verdade não era gripe espanhola. O nome gripe espanhola era uma discriminação. A gripe nasceu nos Estados Unidos das Américas. A gripe nasceu nos Estados Unidos das Américas, e os caras disseram que era gripe espanhola, porque tinha muito latino lá, e todo latino é espanhol, e disseram, não, foi a gripe espanhola. Mas não, nasceu nos Estados Unidos de um soldado que veio queimando de febre, de repente milhares de pessoas estavam mortas. Do jeito que a gripe entrou, ela saiu. Aí teve a peste negra. A peste negra matou milhares de pessoas aqui no Brasil. Tudo se repete, gente. Aí disseram que foi do piolho do rato. Piolho do rato. Sim, o piolho do rato tem venenos, incha, né? Faz caroço e tudo, né? Mas o rato continua tendo piolho. Por que a peste negra sumiu? Ela veio ao mundo, matou milhares de pessoas, causou milhares de coisas e foi embora. Tem período que só tem terremoto. É um príncipe que está solto. Tá? E tem período que os caras tudo querem brigar. É o país fulano querendo brigar com o país ciclano. Nós vai pra guerra, nós lasca. Né? Então, que Deus nos proteja. Não peça que os tire do mundo, Senhor, mas que os livre do mal. A oração de Jesus. Na verdade, se Deus abrir os nossos olhos, assim, ó, tem o terceiro olho que é aqui na testa, ó. Se o terceiro olho abrir, você vai ver que tudo isso é espiritual. Tudo é espiritual. Aqui, fulano está dizendo que ele quer ganhar verba, né? Sim, mas por trás tem o espiritual que fica no ouvido do cara à noite, ó. Faz isso, aumenta o número, lasca, vai-te, né? Então, nossa guerra não é contra homens, nem partidos, nem políticos. Nossa guerra é contra o diabo. O diabo, ele tem isso. Ele tem isso no macro e no micro. O que acontece em cima, acontece embaixo. O que acontece em cima, acontece embaixo. O que aconteceu antigamente, acontece nos dias de hoje. Né? O que o diabo faz com uma pessoa? Mostra os problemas daquela pessoa, mostra a dificuldade daquela pessoa, mas não mostra a solução.
vai, se mata, é tal, tal, tal. Mesma coisa acontece com países. Mostra o problema, mas não mostra a solução. Aí depois desaparece, ó, a Terceira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial desapareceu do dia para a noite. Tum! A Primeira Guerra Mundial do mesmo jeito. Tum! Gripe espanhola do mesmo jeito. Tum! Isso é um príncipe que se levanta, aí ele quer comer. O demônio come o quê? Ele come sofrimento, choro e lágrima. Então, ele vai provocar isso aí, que ele precisa de energia, chamada energia negra, que é essa energia que sai do sofrimento das pessoas. Quando as pessoas sofrem, elas soam, elas emitem uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética neutrina, os espíritos absorvem. Deus não vive de sofrimento, Deus vive de glória, de alegria, de satisfação e de maravilha. Então, eu acho que respondi. Os espíritos são extraterrestres, sim, os demônios. Né? Veja aí a diferença entre espírito e demônio. Os demônios são extraterrestres. Não, pastor, eu vou deixar de ser crente. Por quê? Porque eu vi Eric Van Daniken. Eu já li vários livros desse cara. Respeito muito ele, né? Mas, para mim, extraterrestre e demônios são a mesma coisa. Anjos também são extraterrestres? É claro que são. Eles não são feitos. Onde é que o anjo nasceu, hein? O anjo nasceu na Rocinha. Não. Nasceu no Rio. Não. Nasceu em São Paulo. Não. O anjo nasceu em outro lugar que não é aqui. Então é extraterrestre. Aí os Estados Unidos diz, ai, nós filmamos uma nave, tal. Ô, rapaz, dentro da mata aparece Maria Florzinha direto. São as naves de anjos, são luzes. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros raios, né? Então, para mim, não me assusta, não. Assim, um extraterrestre. Um extraterrestre é um anjo. Esse anjo pode ser um anjo bom e pode ser um anjo ruim. Tá bom? E existe príncipe, tá? Principado existe. E, às vezes, a situação que o mundo passa está ligada a um principado. Mas ele não manda em tudo, tá? Ele tem uns 30%, 40% de domínio. Ele só vai dominar tudo quando a igreja sair da terra. O espírito do mal nunca vai dominar essa terra todinha enquanto a igreja estiver aqui. Depois que a igreja sair é outra coisa. Mas esse domínio foi dado por Eva e foi dado por Adão. Tá? Isso é um direito dele, que ele ofereceu para Jesus. E ele não ia oferecer o que ele não tinha. Se ele ofereceu, é porque ele tinha. Tá? Ok? Vamos para a próxima pergunta? Coloque aí a sua dúvida, eu vou encerrar, eu vou ler mais 3 comentários para encerrar, tá bom?